Olá e sejam bem-vindos ao nosso trabalho sobre o conto do marinheiro. Eu irei começar a apresentação contando um pouco sobre a história do autor, Fernando Pessoa. Pessoa foi um grande poeta português e um dos mais importantes para toda a língua portuguesa. Uma das suas principais obras é Mensagem, uma das pouquíssimas publicadas enquanto ele era vivo. Fernando, além de poeta, foi escritor, publicitário, editor, entre outros. Ele nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1888. Fernando recebeu educação inglesa, após a sua família se mudar-se para a África do Sul. Em 1905, matriculou-se na Faculdade de Letras em Filosofia, mas pouco tempo depois ele largou o curso. Pessoa ficou conhecido por ser vários poetas ao mesmo tempo, e criando vários heterônimos. Cada um possui características e personalidades próprias, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis e mais alguns outros. Em 1915, Pessoa fundou a revista Orfeu, onde começou a publicar diversas de suas obras, chocando a sociedade conservadora da época. Os principais heterônimos criados por Fernando Pessoa foram Alberto Caeiro, que seguiu uma linha mais objetiva, eliminando toda a subjetividade. E outro muito conhecido foi Álvaro de Campos, seguindo uma linha mais modernista e uma consciência bastante crítica. Pessoa, em seus poemas, sempre possui uma característica saudosista e de sempre colocar Portugal como o centro da obra ou o centro da Europa, como em Mensagem, onde diz que Portugal é uma terra dada por Deus. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, no dia 30 de novembro de 1935, devido a uma cirrose hepática. Contexto histórico. A peça foi publicada em 1915, no marco inicial do modernismo em Portugal. Esse movimento representa a ruptura com padrões e a inovação, e tem como a principal característica a liberdade. O modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Resultou na quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. É importante citar o período que antecedeu o modernismo, que foi o pré-modernismo. Esse período teve intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. O simbolismo estava intimamente ligado ao estado de depressão que dominava a sociedade em consequência da crise da monarquia em Portugal, da crise econômica e financeira e do ultimato inglês. Na época, a sociedade enfrentava várias mudanças com os adventos da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Diante dessa situação, artistas queriam demonstrar em suas obras a real situação vivida pelo povo. Assim, deixaram de lado as criações perfeitas expostas em outros movimentos e resolveram inovar. As vanguardas europeias surgiram nas 2 primeiras décadas do século XX, e uma delas, o futurismo, tem o Fernando Pessoa como um dos principais autores. Entre as outras, podemos citar o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Irei começar com uma análise da obra do marinheiro. O Marinheiro foi publicado na revista Orfeu. A peça tem um estilo ligado ao paulismo, que é um conceito criado pelo próprio Fernando Pessoa, que é um estilo entre o simbolismo e o modernismo. O paulismo tem como principal a valorização dos sonhos e das paisagens. A peça do marinheiro constitua-se por 3 veladoras que estão dentro de um castelo muito antigo, velando um corpo de uma donzela. O texto é estático, com nenhum tipo de ação dos personagens, apenas conversas reflexivas durante a madrugada. Elas exploram ideias de sonhos e ao passar do tempo. Durante a peça, vamos achar um estilo impressionista, onde diversas falas de personagens fazem impressões sobre o passado. Das 3 mulheres, a segunda possui as falas principais, com falar sobre a dúvida da existência e da realidade. A inspiração desse estilo é do simbolismo da Bélgica. Ao decorrer da peça, com o objetivo de passar o tempo durante a madrugada, a segunda irmã conta de um sonho que teve de um marinheiro, que teve um navio naufragado, que ficou em uma ilha completamente só e sonhando com outros tipos de realidade
e seu antigo país, fazendo com que o pensamento faça a realidade do marinheiro mudar, mostrando uma das principais mensagens da obra. A obra finaliza com a chegada do sol, que na verdade seria a realidade chegando para as 3 veladoras, fazendo com que tudo acabasse e tudo seria um interminável sonho. Agora, para podermos finalizar a nossa pequena videoaula, irei citar um pequeno trecho da obra de Fernando Pessoa, O Marinheiro. Perto do fim, as 3 incomodadas com a chegada do sol e, consequentemente, da realidade. A primeira sugere que todas se fechem em sonho para que a morte não se lembre delas. A segunda responde: não, nada vale a pena. Obrigada pela atenção e pela paciência de ter chegado até aqui. Terminando nossa videoaula, você conseguiu aprender pelo menos um pouco sobre a obra de Fernando Pessoa, O Marinheiro.